Deus abençoe você, amado filho, amada filha. Que bom estarmos juntos nesse tempo favorável que é a Quaresma. Hoje nós vamos falar sobre a importância da esmola. Você sabe que Jesus, ele dizia que é importante, nós vivermos a tríplice dimensão: a esmola, o jejum e a penitência. Então nós vamos falar hoje sobre essa terceira dimensão, que é a esmola, que é a caridade, que é muito importante para a gente agradar a Deus e para nós, de fato, vivermos bem a nossa Quaresma, tá bom? Permaneça com a gente. Vamos começar clamando o Espírito Santo, invocando o Consolador que venha sobre nós. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Ressuscita-me. E com o teu fogo vem incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Para encerrar, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Vem, Espírito Santo, sobre nós, abrir o nosso coração para a caridade, para a bondade, para a esmola. Vem e nos batiza. Tira do nosso coração todo o egoísmo, todo o desejo de cobiça. O Senhor nos chama à caridade. A esmola aperfeiçoa em nós todas as virtudes. Vem nos convencer, Espírito Santo, da bondade que há em ser bom, da bondade que retorna para nós quando somos bons, generosos. Batiza-nos, cura-nos. Visita os corações cansados nessa noite. Visita aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Que maravilha, gente. Começar clamando o Espírito Santo. Essa música, novíssima, foi lançada hoje, o clipe dela, no meu YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. A canção que se chama Vem Consolador, agora ao vivo aqui, né? Cantei com o Padre Edilberto Carvalho, hoje o Orlando cantou comigo. E semana que vem tem uma música nova que vai entrar com a participação do Orlando Júnior, hein? Já vou falar com ele aqui. Então, corre agora lá no youtube.com/Padre Adriano Zandoná. É só digitar, né, no YouTube, Vem Consolador, Padre Adriano. Você já vai ouvir essa canção, sabe? Compartilha aí com no mínimo 3 pessoas. Ouvindo essas canções, você ajuda a Canção Nova a evangelizar. Tudo que a gente faz, eu, o Orlando, é tudo da Canção Nova. Os livros, as músicas, você está ajudando a evangelização, tá? Então, Vem Consolador, confira agora essa canção, tá certo? Uma canção ao Espírito Santo, muito forte, muito poderosa. Quero acolher toda a minha equipe, o Cris, o Fábio, todos. Esqueço o nome dele, Renan. O Renan aqui também na câmera 3, se eu não me engano. Também o nosso produtor, que gosta de perfume. Esqueço o nome do produtor também. João Marcos. Isso, obrigado. O Orlando está sabendo mais que eu, que vergonha. Um abraço para Ana Maria, todo mundo lá na Twitter também. Saudade do Cris, hein? Que bom que ele voltou. Esse homem é um homem de Deus aqui, faz parte da nossa história. Orlando Júnior, bem-vindo, meu irmão. Grande amigo, grande irmão. Bom ter você aqui. Opa. Obrigado com a sua voz linda, com a sua presença abençoada aí. Amém. Esses dois aqui estão na live comigo, viu, gente? Estamos trabalhando bastante. Verdade. O Cleuber, o Orlando, estamos na live. Estou fazendo live todas as noites, de 9 às 10 da noite, nessa quaresma, né? Também para evangelizar, para adorar a Deus, mas também para ajudar a construção do Centro de Evangelização Monsenhor Jonas Abib, lá em São Paulo. Daqui a pouco eu falo mais. Mas, Orlando, bem-vindo, meu irmão. Alegria receber você aqui. Alegria. Eu quero partilhar aqui, gente, que olha que coisa bacana. Eu apresento o programa na Rádio Canção Nova, o programa Conexão Canção Nova. Sim. E hoje já um ouvinte daqui do Vale do Paraíba, ele já antenadíssimo, eu quero a nova do Padre Adriano que lançou hoje. Ele já ligeiro, e já tocamos na rádio Vem Consolador hoje. Meu programa é da 1 às 3 da tarde, né? Então, sim, a gente está ali apresentando segunda, terça, quarta e sexta, porque a quinta é de adoração. Mas o povo já está ligadíssimo. E quem quiser sintonizar o seu programa, obrigado a esse ouvinte que pediu. Como é que faz para sintonizar pela internet? Quem não é daqui, que não pode sintonizar pelo dial, pelo rádio? Pronto. Pela internet você tem 2 aplicativos, né? Você pode baixar o app da Rádio Canção Nova específico, e tem todas as rádios, ou pelo CN Plus, que lá tem todo o sistema verdade, on demand, então tem tudo lá. Então você pode fazer pelo CN Plus ou pela rádio, mas tem gente também que ouve a rádio pelo navegador, radio.cançãonova.com. Muito bom. E ali a pessoa escolhe qual a rádio que ela quer ouvir da nossa rede, né? Então tem ouvintes também que acompanham o meu programa pelo navegador. Sim. Fora aqui quem está no Vale do Paraíba, 89.1 FM. Mas pega muito bem, é verdade. Pela internet hoje... Fácil de resolver. Obrigado, Orlando. Gente, confiram as músicas do Orlando Júnior lá no Spotify, também lá no YouTube. Músicas muito abençoadas para rezar. Eu nem me atrevo, que ele grava música 6 tons acima do meu. Eu só escuto ele cantando, falo, bonito, eu nem solto a voz, porque não dá. Você e seu irmão, né? Vozes agudas, bonitas, o Jales. Abraço também ao Jales da Canção Nova. Cleuber, bem-vindo, meu parceiro. Deus abençoe você, um grande músico, um grande produtor musical, viu, gente? Trabalhando aqui em produções musicais muito bonitas. E comigo na live também, né? Graças a Deus. Eu tirei sarro do Cleuber esses dias, o Orlando, ele estava tão cansado. Eu falei em outro programa, estou falando hoje. Ele foi rezar comigo a live, ele estava tão cansado. E tadinho, ele toca piano, que nem você quando vai, né? Responde, reza e ainda está atento se o Espírito Santo vai inspirar uma coisa nova, né? Aí só que ele estava tão cansado que eu estava rezando a Ave Maria, na hora dele ele estava assim, Santa Maria, rogai por nós. Falei, Cleuber, o povo vai achar que você bebeu. Cleuber, nem beber bebe, né? Não sei isso. Mas eu tava com medo, era de trocar, de falar Santa Maria e começar a falar Ave Maria de novo. Agora eu entendi. Sério, eu fiquei com medo. Agora eu tô tão cansado que, cara, aí eu consegui. Eu falei assim, eu vou. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O pessoal às vezes fala assim, nossa, padre, você estava trocando as coisas na missa, é minha vida. Talvez é a minha quinta não, né? A gente não celebra tanta missa no mesmo dia, precisa ter autorização. Mas programa, tanta coisa, né? Sim, chega no final, como dizia minha avó, você já está chamando Jesus de Genésio. Mas é uma graça, assim, esse rosário, né? Está sendo uma bênção, né, filho? Esses 40 dias. A gente teve uma partilha muito boa ontem, né? Levei o Cleuber para comer uma esfirra ontem. Falei, você vai receber uma esfirra, você vai ganhar uma esfirra paga pelo padre. Opa, tivemos uma partilha muito boa, construtiva. Sim.
E assim, porque a gente trabalha demais, né? Então, tem hora que a gente tem que sentar. Tem que ter esses momentos também, né, filho? Verdade. Tem que ter. Agora eu tô devendo uma pizza pro Orlando. Ou melhor, acho que o Orlando tá devendo uma pizza pra mim, né? Tô devendo Porque eu já levei pizza na casa dele. tô devendo uma pizza. Verdade. Muito bom. Deus abençoe, irmãos. Vamos lá, então. Olha, eu tenho tanta coisa legal para falar hoje, porque nós vamos falar, como o padre já comentou, sobre a esmola. Isso mesmo. A esmola, gente, é um termo que a gente acaba tendo de maneira muito pejorativa hoje em dia, né? Ah, não vivo de esmola. Ah, não vou dar esmola para ninguém, etc. Mas a esmola, biblicamente falando, é um termo muito positivo que significa justamente a caridade que é feita para com o pobre, para com os mais necessitados. Eu quero trazer uma citação, eu vou trazer várias citações bíblicas, mas uma eu vou ler aqui de início, tá? Que é em Tobias, capítulo 12, versículo 8, que diz assim: o anjo Rafael, disse a Tobias isso: a oração é boa quando acompanhada de jejum, esmola e justiça. O Papa Bento XVI tem um discurso muito bonito que ele fez, no qual ele dizia que o jejum e a esmola são as asas da oração. Sem jejum e sem esmola, a oração não sobe a Deus. São as asas da oração. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. A oração é boa quando acompanhada de jejum, esmola e justiça. E você sabe que Jesus falou especificamente dessas três coisas: oração, esmola e jejum. Só que quando ele falou isso no sermão, lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo do 1 ao 18, ele colocou nessa ordem: primeiro esmola, depois oração e depois jejum. Claro, a oração é importantíssima, mas a esmola também é uma componente essencial da vida espiritual. Sem sermos generosos a ponto de darmos esmola, de ajudarmos os pobres, a gente não cresce, a gente não amadurece, sabe? E Jesus dizia que essas três coisas fazem parte da justiça que Deus espera de nós. Do grego didaiaskonen, que era a justiça que significaria andar, viver de forma agradável a Deus, E Jesus ensina, ali em Mateus 6 também, como que a gente tem que dar a esmola. A esmola tem que ser dada, com discrição, ou seja, tem que ser feita em segredo, para que então Deus recompense, a esmola que a gente faz. Porque também tem gente que dá esmola para ser elogiado, para ser glorificado pelos outros, e não é por aí, A esmola precisa ser feita na discrição. Jesus foi ensinando aqui em Mateus 6. Mas você sabe que a esmola é tão necessária, e era algo que fazia parte do ministério diário de Jesus. Você lembra aquela passagem lá no final, perto da traição de Judas, que quando Jesus falou assim: olha, Judas, o que tem a fazer, faze-o depressa. Lembra dessa passagem? E depois o evangelista João disse assim: os apóstolos acharam que Jesus estava pedindo para Judas para ir comprar alguma coisa ou dar esmola aos pobres. Para o evangelista João dizer isso, que os apóstolos achavam que Jesus tinha pedido para Judas dar uma esmola aos pobres, é porque essa prática era uma prática recorrente no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Senão não estaria escrito lá que os apóstolos pediram, acharam que Judas ia comprar algo para dar para os pobres, dar uma esmola aos pobres. E Jesus, diz o evangelho, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele era pobre, mas ele dava esmola, porque a esmola é um dever da justiça de Deus. Você sabe que Jesus criticou também os fariseus da época. Por quê? Porque muitas vezes os fariseus, eles falavam: eu dou o dízimo de toda a minha renda, eu dou o dízimo de toda a minha renda, mas nenhuma vez você ouve os fariseus falando que eles dão esmola. Porque veja bem, uma coisa é dízimo, outra coisa é esmola, tá? Não são a mesma coisa. E quando os fariseus falam que eles dão o dízimo e que eles não dão esmola, eles estão pecando contra a lei de Moisés, que em Deuteronômio capítulo 15, se eu não me engano o versículo é 13, deixa eu conferir, eu tenho aqui, Deuteronômio 15, justamente 13, a lei dizia que era preciso, além de dar o dízimo, dar a esmola, ou seja, ajudar os pobres. A esmola é um sinal, é um passo de conversão.
Sem você ser generoso a ponto de dar ao necessitado uma comida, uma roupa, algo necessário, você não está dando os passos necessários para a conversão, sabia? Porque veja bem, o Evangelho diz lá em Lucas 19, que quando Zaqueu se encontrou com Jesus, quais foram os passos que Zaqueu deu? Primeiro, Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Então ele recebeu Jesus no seu coração, metaforicamente falando. Ele aceitou Jesus, sua palavra, sua pessoa, sua salvação. Mas lá em Lucas 19 também está escrito que ele disse: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir. Ou seja, os passos de conversão não é só a oração. Não são só a oração e acolher Jesus, né, a sua integralidade, a sua pessoa, a sua palavra. Óbvio, isso é bom. Mas não é só isso. A caridade, a esmola, é também, filho amado, filha querida, um passo, um gesto de conversão, que representa, que de fato ratifica que nós estamos voltando para Deus, que nós estamos assumindo Deus como nosso mestre e nosso Senhor. E você sabe que o livro de Tobias, ainda eu comecei lendo Tobias, vou continuar, ele diz assim: é melhor pouco com justiça do que muito com iniquidade. Mais vale dar esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Olha que coisa linda. A esmola purifica do pecado. Padre, eu sou pecador, eu tenho que fazer penitência pelos meus pecados passados? Sim, é importante, jejum. Mas também a caridade, a esmola que você dá, sabe? Ela cobre uma multidão de pecados. E às vezes Jesus vem visitar você através daquele pobre que está pedindo uma comida. Esses dias eu estava saindo no estúdio que eu estava gravando, né? A vida da gente é muito em estúdio, né? Orlando, Cleuber, a gente grava muito. E eu estava com pressa, e um rapaz, jovenzinho, você vê assim, né? Lutando contra o vício, ele falou para mim, parou na porta do meu carro, não sabia nem que eu era padre. Ele falou: moço, já fiquei feliz, que ultimamente eu não tenho mais ouvido o povo me chamando de moço, né? Porque a gente passa dos 40... o povo já não chama gente de moço, né? Ele falou assim: olha, eu vou ser sincero com o senhor, eu sou viciado em droga, não estou pedindo para você me dar dinheiro, porque se você me der eu posso usar, mas tem uma pessoa que está me ajudando, e ele está comprando paçoca para eu vender. E era uma pessoa que eu conhecia na cidade aqui, né? Pessoa séria, que é dono de um hotel, restaurante, digamos. Se o senhor puder, me ajuda a comprar paçoca que eu vou vender, e ele administra o dinheiro comigo, então eu não tenho risco de eu usar droga. E eu estava com pressa, falei: você tem o Pix desse rapaz? Perguntei até desesperançado, ele falou: tenho. Falei: não, tá bom, eu vou te ajudar. Quanto custa? Aí eu mandei uma mensagem para o rapaz, o telefone, aliás, do rapaz, foi o Pix, não, o primeiro número. O rapaz falou: sim, padre, eu estou ajudando, meu Pix é tal, cada caixa de paçoca custa isso, custa aquilo. Eu sei que essas coisas a gente tem que fazer em segredo, tá? Mas eu estou dizendo aqui para te dar um exemplo. Eu também tenho como padre, né? Padre é aquele que ensina, dá exemplos concretos. Eu poderia dizer: não, eu não tenho, mas eu vi que era uma pessoa que precisava de ajuda, eu estava com pressa, mas não custou nada. Eu peguei o telefone, o rapaz já mandei um áudio, o rapaz me respondeu, acabou. Então, às vezes Deus vai visitar você numa pessoa assim. Jesus disse no Evangelho: o pobre é um lugar teológico, é o lugar onde Jesus está. Jesus disse aquela passagem, o sermão escatológico: as ovelhas vêm para a minha direita, porque estive com fome e me deste de comer. Os cabritos vão para a minha esquerda, para o inferno, porque tive fome, tive sede, não me deste de comer, não me deste de beber. Jesus não está falando: olha, tive fome e me deste de comer porque eu era bom, porque eu era carismático, porque eu torcia para o Corinthians, ou porque eu votava no mesmo candidato que você. Não. A caridade, ela independe do atributo do outro. Às vezes, a gente se coloca como um juiz: eu não vou ajudar aquela pessoa que ela não merece. Meu irmão, se a pessoa está com fome, se a pessoa precisa, quem é você e eu? Somos nós para julgar, né? O caráter, a intenção. Então, eu repito, a esmola purifica de todo o pecado, e nós somos pecadores, nós precisamos dessa purificação. Livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículo 33, agora. A água apaga o fogo crepitante, assim a esmola expia, né? Repara os pecados. Olha só, eu preciso dar muita esmola, porque eu já pequei muito na minha vida. Quem conhece meu testemunho sabe, né, o que o pai está falando. Todos nós, na verdade, nós estamos sempre pecando, né? Provérbios 19, 17. Como eu disse, eu vou trazer bastante passagens bíblicas. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Olha isso aqui.
e ele o recompensará pelo bem que fez. Meu amigo, só isso aqui é motivo de sobra, né? Às vezes essas passagens passam desapercebidas. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele o recompensará pelo bem que o fez. Eu e você temos emprestado alguma coisa ao Senhor? É importante, tá? É importante. O esmoleiro, né, dizia, tem um santo que dizia assim: o esmoleiro, né, o que dá esmola, salva o pobre da morte física, e assim Deus livra o esmoleiro da morte espiritual, né, aquele que dá esmola, né? Então é importante a gente se convencer que a gente precisa, além do dízimo, dar uma esmola. Eu tinha um amigo que ele sempre deixava no carro ali algumas moedas, algumas notas. Eu peco muito nisso, eu acho que a maioria de nós pecamos, usamos muito cartão hoje, Pix, né? Mas temos que nos acostumar. Esse meu amigo dizia: é o dinheiro do pobre. Uns 5 reais, uns 10, às vezes um pouquinho mais, né? E olha, ai padre, eu dei 50 centavos. Gente, né? Às vezes com 50 centavos a pessoa não compra um salgado, né? Se puder dar pelo menos um alimento. Padre, aquela pessoa vai usar droga. Então vai lá no restaurante e fala: vou deixar pago aqui um salgado para ele. Você dá? Eu preciso ir. Pronto, a pessoa vai dar, né? É importante. São João Crisóstomo dizia que a esmola por excelência é o dar bem, dinheiro, comida para quem precisa. Mas que também, dizia São João Crisóstomo, lá no século IV, que esmola é fazer qualquer forma de bem para o outro. Corrigir alguém que está no pecado, ensinar um ignorante, que a gente chama também obra de misericórdia, mas São João Crisóstomo chamava também de esmola. E olha, não adianta você dizer: ai padre, eu já tiro do meu tempo, do meu talento, então eu estou dispensado de dar o meu dinheiro. Você não está. Eu, padre, tenho que dar esmola, um bispo tem que dar, um missionário tem que dar, sabe? E tudo bem, você não é rico, você não precisa dar muito, mas o mínimo, ajude. Sempre tem alguém abaixo de você, e sempre vai ter alguém acima, que tem mais, né? Então a caridade, a esmola, gente, é uma forma também de jejum e oração, né? Todos que praticam, olha só, agora Tobias 4:11, todos os que praticam a esmola, a caridade, oferecem uma oferenda valiosa diante do Altíssimo. Olha que coisa linda. E você sabe que quando o anjo, lá em Atos dos Apóstolos, falei que ia trazer bastante passagens bíblicas, estou trazendo. Lá em Atos dos Apóstolos, o anjo apareceu a Cornélio, capítulo 10, versículo 4. E quando o anjo apareceu diante do Cornélio, sabe o que o anjo disse? Atos 10, 4. Tuas preces e tuas esmolas subiram e foram lembradas diante de Deus. Ou seja, quando você se lembra do pobre, quando você se lembra do fraco, Deus se lembra de você. Quando você dá esmola, sabe, Deus se lembra de você. Olha só, Efésios capítulo 5, versículo 5, está implícito ali, que a esmola é uma forma de adoração a Deus, porque você está vendo Deus no outro, né? Comentário de São João Crisóstomo. E ela é capaz de neutralizar a idolatria da avareza. A esmola faz com que a gente neutralize a idolatria da avareza. Gente, ninguém é tão pouco que não tem nada para dar. Aquela viúva, ela deu uma lepta, que seria 64 centavos de uma dracma, de um denário, desculpa, que era o preço de um dia de salário, né? Na época de Jesus. Então ela deu 64 centavos e Jesus elogiou a oferta da viúva. Não dava para comprar nenhum pardal lá no templo para oferecer em sacrifício, mas ela o fez, sabe? Jesus acolhe a sua esmola, a sua oferta, ajudando um pobre. Aprendamos com Santa Teresa de Calcutá que nenhum pobre, que nenhum necessitado saia da nossa presença sem receber o mínimo. Nem que seja um sorriso, mas não só um sorriso, né? Faça o bem. Doe cestas básicas, ajude. Pague um curso para um parente pobre, uma faculdade, é importante, tá? A esmola é um ministério, gente, que fortalece em nós todas as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, o amor. Enfim, é isso. Vamos para um breve intervalo. Olha, nós vamos no segundo bloco, eu vou estar aqui para responder sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Instagram. Essa primeira parte aqui é só uma provocação, tá? Para você perguntar e mandar suas mensagens. E o clipe dessa canção que nós ouvimos, eu já falei, está no YouTube. Vem Consolador, ouve, manda para os seus grupos de WhatsApp. Faz essa canção se tornar notícia para a Canção Nova ser ajudada e para pessoas serem evangelizadas. E hoje tem live, 21 horas, saindo daqui do programa, continua com a gente, tá? Que em 5 minutos eu corro lá para o estúdio, começo a live. Hoje vai ter a Bruna Marta lá na live, a Natânia, o Padre Gilbertinho também, na missão da Canção Nova de São Paulo, tá bom?
Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem nos batizar, Espírito Santo. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. Ressuscita-me, e com o teu fogo vem me incendiar. Incendeia. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco do que tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar um pouco de alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser caridosas. O Arco da Velha, é, senhor Orlando? Essa música aí quem compôs foi Moisés, gente. Não existia nem teclado nessa época. Linda teclado, música, não, nem linda. teclado. E vocês interpretaram muito bem, mas é antiga. Nossa senhora, não tinha nem dó. Rapaz, né? eu acho que essa música foi composta pelo Papa Leão Magno, lá no século VII. Mas bonita. Bonita, linda demais, muito linda. Foi na palavra do padre. Foi na palavra, muito bom. O Orlando está sempre sintonizado. Orlando, temos cartinhas aí hoje, fiquei sabendo? Partilha conosco. Aqui temos duas cartas. Partilha aí quem que mandou, de onde vem. Aqui, ó, reverendo senhor padre, ó. Ó, me achei, hein? Qual que eu perguntei? Quem que é esse cara? É o Elias. O Elias é de Volta Redonda, não é? Ele deixou aqui uma carta. A gente teve um pouquinho de dificuldade para entender aqui que ele escreveu à mão mesmo, Sim. não é? Mas Escreveu Elias, em línguas, escreveu em línguas. Elias, sua carta está aqui, tá? Mandou foto também, mas daí ele mandou a foto com o uniforme dele de profissão. Então, Que bonito. Aí Legal. a gente, né, vamos deixar para aqui para lembrança, né? Isso mesmo, Também obrigado, tem Elias. A carta da Ângela Ruth, que é de Divinópolis, em Minas Gerais. Manda um cartão também bonito de lembrança. E ela diz assim: Padre Adriano, como vai? Tudo bem? Quero lhe dizer o quanto gosto de ouvi-lo. Ficaria muito feliz se recebesse uma carta sua, abençoando a mim e a minha família. Um grande abraço. Minha letra é feia, você não ia ficar tão feliz, mas eu vou mandar. Fecha aqui para mim. Como é o nome dela? É Ângela Ruth. Claro, se eu pudesse, eu mandaria mesmo, filha. Se eu puder, né? Não perca a esperança, mas que desça sobre você, Ângela, tua família, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Melhor do que uma carta, uma bênção ao vivo, não é, Orlando? Opa! Aí sim, mais alguma coisa, filho? Aqui são essas duas cartas. Essas duas cartas, então tá bom. Olha, você pode mandar mensagem, nós estamos ao vivo, viu, gente? Eu esqueci de postar no meu Instagram que essa história de clipe, Cleuber, toda terça,
Esqueci de postar que nós teríamos programa ao vivo. Aí as pessoas acham que não é ao vivo. Estamos ao vivo. Faz aí o print da tela, tá? Marca a gente, posta no Instagram. Estou recebendo mensagem pelo Instagram, pelo Facebook também. Já está aparecendo na tela ou vai aparecer. O endereço do Facebook, o endereço do Instagram, para você mandar sua mensagem aí para nós, tá bom? Do WhatsApp também. Uma mensagem aqui da Alânia Prata. Olá, padre, sou a Alânia, sou de Piraúba, Minas Gerais, coordenadora de caravana. Estou sentindo a sua falta no acampamento nos acampamentos da Canção Nova. Sério, eu preguei acampamento das mulheres há 2 semanas, acampamento de cura interior há 1 semana, acampamento de Ano Novo. A única vez que eu não preguei foi o tempo que eu estava nos Estados Unidos estudando, né? Verdade. E vou estar na Festa da Misericórdia, respondendo a sua pergunta. Vou presidir a missa do sábado na Festa da Misericórdia. Aqui, domingo depois da Páscoa, espero você, tá? Obrigado, Alânia, pelo carinho de qualquer forma. O Carlos pedindo oração pelo seu filho que está nas drogas. Ô filho, força, viu, Carlos? Sei que não é fácil, batalha, né? Deus está contigo aí, vou estar rezando. Sua bênção, padre. Hoje estou orando pela conversão da minha família e pela ansiedade do meu esposo Atos e do meu filho Davi. Peço que o Senhor me mostre o que Ele quer de mim. E Ele me mostrou através do seu programa que eu tenho que dar mais esmola e fazer mais o bem, porque isso vai me ajudar a me converter e também tocar a minha família de alguma forma. Que lindo, Sandra de Oliveira Santos. Obrigado pela sua partilha, filha amada. Deus lhe pague. Também o Wellington John, dizendo, padre, me chamo Wellington, tenho 16 anos, sou um jovem muito sofrido. Passei por várias dificuldades e agora estou passando por mais alguns dias. Passando por mais algumas. Alguns dias atrás, meus parentes inventaram conversa de mim, dizendo que eu era usuário de drogas. Disseram para minha namorada que eu estava traindo ela, padre. O que eu faço? Filho, você está vivendo uma batalha, você viveu algumas coisas talvez ruins no seu passado, como eu, que deram a possibilidade das pessoas falarem de você, talvez, né? É isso, às vezes a gente vive uma vida meio atrapalhada e as pessoas demoram para acreditar, né? Então, tenha humildade para lidar com isso, não pague com a mesma moeda, reze que Deus vai te justificar, sabe? A gente tem que rezar e deixar as nossas causas na mão de Deus, Ele nos justifica, mas ora ou menos ora, tá? O padre vai rezar por você. Temos uma mensagem via WhatsApp, consegue ler daí, Orlando? Por gentileza, você lê para mim? Opa, boa noite, padre. Como nos defender? Como agir se os inimigos são nossa própria família, sogra, irmãos, cunhados e outros? Lá do Rio Grande do Norte, não se identificou. Olha, desculpa assim só a pergunta, tá? Não é uma provocação nem... Mas todo mundo, sogra, irmão, cunhado, todo mundo é seu inimigo? E o cachorro? Brincadeira. Não, eu sei que às vezes a gente vive um momento ou outro, né, no qual as pessoas são más, mas todo mundo, eu uso esse critério. Se uma pessoa fala assim, padre, o que o senhor fez lá foi ruim, falar, talvez é um hater, talvez é uma pessoa que não gosta, mas se 15 pessoas com as quais eu convivo falam, padre, aquilo que você está fazendo é ruim, eu tenho que ouvir, né? Claro, filha, talvez pode acontecer que você, por ser cristã, por fazer o bem, as pessoas não entendem, te perseguem, pode acontecer. Mas também olha para a sua vida, né? Assim, tenta perceber, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não esteja legal, né? Mas, em geral, às vezes acontecem situações nas quais ou a gente paga por um erro do passado, sabe? Uma coisa que aconteceu, ou, de fato, o inimigo, ele usa de pessoas que odeiam o bem que vê na gente, né? Pessoas bem que veem na gente, pessoas feridas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Às vezes você está crescendo em Deus, está fazendo o que é certo, está fazendo a vontade de Deus, e o inimigo usa de pessoas inocentes úteis, né? Para ofender você, para te atingir de alguma forma. Isso pode acontecer. Filha, permanece em oração, né? Permanece amando. E olha, a gente não tem o direito de não fazer o que Jesus fez. Ou seja, como Jesus respondeu à injustiça, ao ódio, amando, perdoando, fazendo bem. Claro, às vezes, se está muito forte a perseguição ali, tira um pouquinho o seu time de campo, né? Se preserve um pouquinho mais. Às vezes é importante a gente se preservar um pouquinho mais, né? Eu costumo dizer, quando você está lidando com gente invejosa, muita gente invejosa, às vezes é bom você falar menos de você, né? Você não expor tudo que você vive para todo mundo, assim, todo momento. Às vezes é importante você se reservar, né?
Se você está indo todo dia na casa da sua sogra e está dando todo dia fight, vai uma vez por semana, entendeu? Mas reze, permaneça em Deus e não deixe a inveja, a maldade dos outros apagarem a sua luz, né? Eu tenho comigo, quando as pessoas não nos perseguem, não falam nada da gente, a gente está sendo muito ineficiente. Nem a ponto de ser notado. Mas quando você está sendo perseguido, é até um bom sinal, sabe? Até um bom sinal que você está incomodando, né? Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. A Ana Tavares, Padre Adriano, sua bênção, reza por José Henrique Filho, não quer se confessar, é um bom filho, mas está fugindo da confissão. E essas mães maravilhosas, sempre intercedendo aí pelos filhos, né? A Milena dizendo, padre, não, peraí, não é, abri errado a mensagem. Carla dizendo, padre, sobre os erros do passado, as pessoas nos olham, não veem que mudamos, que fomos tocados pelo Espírito Santo e continuam julgando os nossos erros do passado. Carla, isso pode acontecer. Eu vou falar a minha história. Quando eu saí das drogas, né, eu usei droga dos 11 aos 17. No começo, eu falava para minha mãe, mãe, vou para a igreja. Ela não me tratava mal, nem falava que não acreditava, mas eu via nos olhos dela a seguinte coisa, esse menino está me enrolando. O que ele vai aprontar? Por quê? Por 6 anos eu tinha aprontado, né? As pessoas me viam e falavam, vamos ver até quando esse cara vai continuar na igreja. Por quê? Porque elas me viram por 6, 7 anos na rua, usando droga, brigando, fazendo confusão, namorando errado, entendeu? Então, no primeiro mês foi assim. No segundo mês, a minha mãe, as pessoas já começaram a desconfiar menos. No terceiro mês, menos. Depois de 1 ano, as pessoas vinham pedir conselho para mim. Você está entendendo? Eu acho que a gente tem que ter humildade por um tempo para lidar com as consequências, mas depois Deus vai justificando você. Eu concordo, eu gosto muito daquela palavra que diz assim, eu acho que é de Filipenses, não lembro, o apóstolo Paulo diz assim, olha, bom não é aquele que se justifica, mas é aquele que é justificado pelo Senhor. Ou seja, se você começa a andar do jeito certo, Deus vai começar a falar de você para as pessoas, ou seja, Ele vai mostrar o seu valor. Claro, tem pessoas más, tem pessoas ranzinzas, que vão fazer questão de jogar os seus erros na sua cara. Tem, mas aí essas pessoas, o problema não é você, o problema é a pessoa, né? São essas pessoas. Então esquece, pessoas más, assim, tem pessoas que vêm trazer às vezes um problema para a gente, né? E fala assim, eu tenho esse problema com você. Eu falo, olha, você tem esse problema com você, porque eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa é problemática, ela tem uma história ferida, né? Então, ela tem que se resolver. Às vezes a pessoa fala, eu não gostei daquilo que você falou. É a hora que ela vai falar o que ela acha que você falou, você entende que você não falou o que ela acha que você falou. Aí eu sou obrigado a dizer, olha, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, né? Porque às vezes a pessoa ferida, machucada, ela interpreta as coisas de maneira negativa. São pessoas machucadas. Então, se uma pessoa assim, quer ficar repetindo o que você fez de ruim, dá entrega assim sua mão, fala assim, conversa com a minha mão, e vai para frente, né? Segue o caminho. É isso aí. Tem mensagem no WhatsApp? Orlando, lê para nós, por gentileza, querido. Tem mais uma aqui, a pessoa também não se identificou, né? Uma mulher, né? Mas boa noite, fui uma mãe muito ruim para meus filhos. Hoje estou pagando tudo. Tenho vontade de não mais viver por causa disso. Sofro os desprezos deles. Me ajude. Filha, obrigado pela sua partilha, pela sua abertura de coração. Olha, pode ser sim, existem casos nos quais existem casos nos quais as mães são ruins mesmo, e são ruins assim, não acertam em tudo, né? Existem casos nos quais, mas eu vou ser sincero, o bicho, desculpa dizer assim, a metáfora, né? O bicho que tem o dom para se culpar, que é esse tal de mãe, né? Como as mães têm uma sensibilidade, claro, aflorada, tem uma tendência a se sentir culpada por tudo, né? Às vezes a mãe fez tudo o que podia e o filho, por cargas d'água, pela ausência do pai, escolheu um caminho errado. Então nem tudo é culpa da mãe. Eu sei que existem casos, como eu disse, nos quais a mãe foi ruim, agiu mal, né? Não é que foi ruim, agiu mal. Mas nem sempre é assim. Tem filhos ingratos, tem filhos que não são caridosos também, né? Que culpam o pai e a mãe de tudo, da morte dos dinossauros. Então, filha, claro, isso machuca muito seu coração de mãe, eu tenho certeza, eu me solidarizo com a sua dor, amada. Mas, também, reze pelos seus filhos, faça o seu melhor a eles,
para eles. Ofereça o seu amor, o que você já deve estar fazendo, pelo que eu percebo. E fortaleça a sua vida de oração para Deus te dar condições de suportar isso, de superar isso. E de viver, sabe? De não perder também a vida, a sua alegria por causa disso, tá bom? Um abraço a Adélia Lemos aqui conosco, a Aparecida dizendo: Padre, reze por mim. Estou passando por uma dificuldade financeira, meu esposo está com problema de saúde. O médico falou que ele não consegue mais exercer sua função e ele não aceita poder trabalhar. Filha, muitas batalhas ao mesmo tempo, né? O padre vai rezar assim. Olha, nesses momentos de dificuldade, são momentos nos quais Deus mais está próximo da gente, sabia? Força aí. Sua bênção, Padre, te acompanho todos os dias pela Canção Nova. A Sara Regina: gostaria muitíssimo que orasse pelo meu filho. Está perdido nas drogas e no álcool. Ele tem 4 filhos, mas não cuida de nenhum. Sei que o Senhor se libertou dessa vida miserável e encontrou Jesus. Padre, por favor, me ajude. Sara, filha, eu vou rezar por você, viu? Pela sua família. Que batalha, né? Eu sei que a batalha é grande mesmo. E não é fácil ter um filho, ter um parente nessa situação. Mas o Padre vai rezar por você, viu, Sara? Força aí. A Margarete pedindo oração por uma audiência. A Elaine, lá de Rolândia, no Paraná, dizendo: Padre, vocês da Canção Nova são minha fortaleza. Perdi o meu filho faz 7 anos. E foi você e a Canção Nova que me levantaram novamente para seguir em frente. Elaine e Cristina, lá de Rolândia. Deus abençoe, Elaine. Obrigado pela sua sintonia, amada. A Clébia conosco, dizendo: Padre, estou gestante. Meu parto será 14 de abril. Estou com complicações, peço sua oração. Clébia da Silva: claro, filha, o Padre vai rezar por você. Todos nós aqui da equipe do Pra Ser Feliz, com certeza rezaremos por ti. Tem mais mensagem via WhatsApp? Já está na hora de encerrar? É verdade, hoje nós temos o clipe. Quando você me mandou o 10 minutos, eu achei que eu tinha 10 minutos para ficar aqui falando. Eu estou de boa, Orlando, estou de boa. Essa música que eu e o Orlando cantamos aqui, você vai conferir agora ao vivaço. Ao vivaço não, é o clipe, né? Em primeira mão, que está passando pela TV Canção Nova, essa primeira mão, confere aí, deixa Deus falar ao teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua sintonia. Ouve aí a canção no YouTube, Vem Consolador, compartilha com no mínimo 3 pessoas. E continua aí, vê o clipe, e acabando o clipe, migra para a live. Por favor, fica. Talvez hoje é que Deus vai falar com você. Momentos de cura, de libertação, orações fortes diante do Santíssimo. Acabando o clipe, em 4 minutos eu começo a live, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, diante do Santíssimo. Estou correndo para lá, tá bom? Curte aí então o clipe, Vem Consolador. Deus abençoe. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Ele está aqui, Santa Bárbara, Ele está aqui. Vem, Consolador, vem. Levanta os seus braços, canta com o Padre. Auxílio do céu. Minha alma tem sede de ti, tem sede. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu, cante. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, Consolador. Levanta os braços e peça. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, ressuscita-me, clama. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com o teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante do teu poder. Diante do teu poder.
Padre Edilberto Carvalho da Canção Nova. Grande irmão de comunidade, peçamos o Espírito Santo. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Clame isso, anseio por tua água de vida. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, levanta os braços, peça. Peça, deseja, deseja, deseja. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com teu fogo vem me incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Vem, Espírito Santo, nos batizar. Vem, Espírito Santo, sobre nós que estamos como ossos secos. Vem, nos tira do sepulcro, nos batiza, nos enche com a tua unção, Espírito Santo. Os teus dons, os teus carismas, o teu poder, Espírito. Nós queremos, nós precisamos. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me inflama, O teu fogo me incendeia, o teu fogo me consome. o teu fogo me incendeia, o teu fogo me restaura. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me inflama. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me consome. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me restaura. Vem com teu poder. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me, ressuscita-me. E com teu fogo vem me incendiar, incendiar. E me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Levanta os seus braços agora e solta a sua voz no Espírito. Solta a sua voz em línguas, filho. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Sim, você que nunca rezou assim, não tenha medo. Padre Jonas sempre nos disse na Canção Nova: não tenham vergonha, não tenham medo dos dons do Espírito Santo. Levanta os seus braços, solta a sua voz em línguas. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo canta em nós. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo canta em nós. Vem, Espírito Santo, nos batizar. Nos encha com a tua unção, Espírito Santo. Manifesta a tua glória nesse lugar.
Derrama o teu poder, Espírito Santo. Que pessoas nasçam de novo aqui nessa noite. Que pessoas tenham um encontro pessoal com Jesus aqui, Espírito Santo, nesse momento. Que pessoas sejam libertas do vício das drogas, como eu fui há tantos anos atrás. Que pessoas aqui que estão aqui porque caíram de paraquedas, porque a esposa chamou, porque a namorada chamou, porque o amigo chamou, que estão longe de ti, faz nascer de novo para a vida em Deus, Espírito Santo. Batiza, cura, liberta. Faz um exército surgir dos ossos secos, Espírito Santo. Nos liberta o teu fogo. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me inflama. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me consome. O teu fogo me incendeia, o teu fogo me restaura. Cante esse